instante contigo, Jesus. É paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. Cada instante contigo, Senhor, que passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus. É paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. É muito bom estar na presença de Deus, é muito bom passar tempo com o nosso Senhor. Nós da Primeira Igreja Batista queremos dar as boas-vindas a você através desse culto virtual, dizer que é um prazer para nós estar com você, adorando ao Senhor nesse momento. A nossa igreja continua ativa, nós continuamos com diversas atividades e eu gostaria de ressaltar duas atividades especiais. Os nossos grupos de intercessão continuam ativos, então se você quiser mandar um pedido de oração, um agradecimento, nós estamos com os nossos grupos funcionando via WhatsApp e todas as plataformas digitais. A outra atividade importante que eu gostaria de ressaltar para você é que você pode participar de diversas programações que têm sido oferecidas pela nossa igreja. E no site da igreja você pode ter acesso a todas elas. Para os membros da nossa igreja, nós gostaríamos de lembrar que a conta da nossa igreja está disponível também no site para que a gente possa manter o nosso ato de fidelidade com os dízimos e também com as nossas ofertas. Nós vamos continuar cantando, continuar adorando ao Senhor. A gente tem ficado muito tempo em casa, mas tem algo que me deixa muito tranquila e que eu acho que pode tranquilizar muito você. O Espírito do Senhor, o nosso Deus, permanece conosco dentro das nossas casas. Esse hino que nós vamos cantar diz: eu não posso fugir do teu Espírito, nem ficar distante do teu amor. O que seria de nós se não fosse o amor do Senhor? Tudo que Ele fez por nós, como a maneira como Ele se entregou na cruz por nós. Que esse hino possa chegar até você como uma palavra de alento e uma palavra de esperança e certeza da presença constante do nosso Deus em nossas vidas. Eu não posso
da alvorada. Tua mão ainda assim me guiará, mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás. Eu não posso fugir do teu Espírito, nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até os céus, se ao abismo eu descer, sei que ali tu estás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará, mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás, e comigo estarás. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela sua presença, Senhor. Porque nós podemos subir, nós podemos descer ao mais profundo abismo, o Senhor permanece conosco. Nós temos ouvido, Senhor, tantas palavras de desesperança, mas nós cremos no Senhor. Nós cremos no teu poder. Nós cremos nas tuas promessas. Nós agradecemos ao Senhor pela esperança que tu és para nós, Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigada, Senhor, porque nós não estamos sozinhos. Ó Deus, sê com os nossos irmãos que talvez estejam adoentados, Deus. Que eles possam ter certeza de que não estão sozinhos, porque o Senhor é com eles. Sê com cada um, Deus, cada um que acompanha esse culto, Deus. Que eles possam ter certeza que o Senhor é com eles. Sê com os nossos governantes, com os profissionais, Deus, que estão na linha de frente dessa batalha. Que eles tenham certeza que o Senhor é com eles. As famílias enlutadas, Senhor, que elas tenham certeza que o Senhor é com elas. Nós temos essa certeza, Pai. Guarda-nos, Senhor, de todo mal, Deus, e que nós possamos caminhar seguros da sua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gostaria de ler com você Salmos 84, nós vamos ler do versículo de 1 a 4. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos teus átrios, pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa e louvam-te sem cessar. Nós somos felizes por habitar na casa do Senhor e vamos continuar louvando ao Senhor, porque isso nos dá alegria.
são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para ser. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que mil. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Creio que estas palavras do Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, significando desejo de estar na presença de Deus. Certamente essas palavras se revestem agora de uma significação até literal. Nós queremos estar na casa do Senhor, mesmo não sendo possível estar na casa do Senhor fisicamente, nós temos a certeza de que estamos juntos nela, espiritual e virtualmente. Então seja muito bem-vindo a este culto, que o Senhor possa abençoar a sua vida ao longo dele, até o final, que você possa ouvir a palavra de Deus. Nós temos a nossa lista de intercessão, que nós não devemos abandonar. Vamos continuar orando pelos irmãos cujos nomes temos aqui na nossa lista semanal. Oremos pelos irmãos Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, Beti Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Hilda dos Santos e Edo Torres, Isabel Amélia Sales, Israel de Souza, Joaquina Anjos, Maria Gomes de Melo, Maria Machado, Martinha Rabelo, Natália Oliveira, Nilda Ataliba. Quero acrescentar também a essa lista alguns nomes que eu fui coligindo ao longo da semana. Nós continuamos orando pelos irmãos Paulo Cabral Pimentel Filho,
Semana passada oramos por ele melhorou, ele é médico, a esposa também é médica, agora ela é que está precisando de oração. A irmã Márcia Maués Pimentel é a esposa do irmão Paulo Cabral Pimentel Filho. Os dois moram em Belém e estão na linha de frente desta batalha, desta guerra, aliás, e estão precisando da nossa intercessão. Hoje você viu que está um pouco diferente aqui. Nós não temos o ministro Eduardo, ministro de música. A história é a seguinte: semana passada estava naquela bateria o seminarista Mateus Marcelino, e o Mateus, essa semana, ficou comprovado que ele está com a Covid-19. E eu estive a meio metro dele. Orem por mim também. E o Eduardo está, o ministro de música, Eduardo Transkovski, tem muito mais contato com o Mateus, contato diário, constante. E então, por via das dúvidas, ele hoje ficou em casa. Falei para ele: não vem não. Ele queria vir, estava doido para vir. Eu falei: não vem não. Não vem não, porque senão eu vou ter que pregar de máscara. Então, oremos também pelo Mateus, pobre do Mateus Marcelino, nosso seminarista, pelo ministro Eduardo. Vamos orar também pelos irmãos André e Magda, lá de Niterói, mas são membros aqui da nossa igreja. E o André esteve na UTI, deve estar ainda, não recebi últimas informações. Eduardo Henrique também estava no hospital Felipe Pinel. Vamos orar também pelo irmão Jorge Becker. Jorge Becker está no hospital Gazola. É o que, Gazola? Raul? Não, Raul é o ator, né? Eu sempre faço confusão entre o ator e o hospital. No hospital Gazola, que tem aqui em Acari. Ele está lá e situação bem difícil também, mas aos pouquinhos o filho, o Bruno, vem falando que ligaram dizendo que ele está um pouquinho melhor. Ronaldo Gazola é o hospital onde está, obrigado, o irmão Jorge Becker. Vamos continuar orando pelo consolo da irmã Eneida Soares Ribeiro, enlutada com o passamento da sua mãe, e ela própria também com suspeita de coronavírus. E o pai, o seu Paulo Teixeira Ribeiro, tem 98 anos e está precisando também da nossa oração, porque ele também está com essa suspeita. E o filho, o irmão da Edna, filho do seu Paulo, que é o Edson Soares Ribeiro. Vamos orar também uns pelos outros, porque a gente percebe que o bichinho vai pressionando, né? Vai cercando a gente, é um aqui, é outro ali, é um membro da igreja, é um parente da gente, não é assim? Então a gente tem que se cercar de oração e deixar as coisas nas mãos do Senhor. Vamos orar então. Mais uma vez, Senhor, nos dirigimos ao Teu trono de graças, porque é daí que nós recebemos o consolo da Tua presença, o consolo da Tua palavra dirigida aos nossos corações. É daí que recebemos soluções para os nossos problemas, sejam eles os mais simples ou os mais complexos. Nós te damos graças porque temos este canal aberto contigo pela oração. Nós te agradecemos este canal criado pelos homens, chamado internet, que nós estamos usando nestes dias para adorarmos a Ti juntamente com os nossos irmãos. Nós te damos graças porque nos deste a vida até este momento, a vida, a saúde, a capacidade, a liberdade de nos movimentarmos. Nós te damos graças porque cuidas de nós, não só da nossa vida espiritual, mas também da nossa vida física. E agora, Senhor, pedimos Tua bênção para estes irmãos cujos nomes acabei de ler. Senhor, tem misericórdia de cada um desses irmãos e irmãs, que
que eles possam ser visitados por Ti e a Tua graça possa sustentá-los na aflição, na dor, no leito, e que não haja desespero em nenhum coração, mas pelo contrário, que Jesus seja sentido ao lado de cada um deles. Fala-nos agora aos nossos corações, pedimos a Tua bênção sobre o nosso país, sobre o Brasil, pelos governantes, pelos governados, pedimos a Tua bênção para aqueles que estão na linha de frente da ciência, procurando urgentemente uma forma de neutralizar ou destruir o vírus que tanto tem atacado não só o nosso país, mas o mundo inteiro. Sim, Senhor, nós confiamos em Ti, a nossa vida está nas Tuas mãos e como disse o Teu servo apóstolo Paulo, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E isso consola profundamente o nosso coração. Fala-nos, pois, agora, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia e meditar conosco no texto de Isaías, capítulo 58. Evangelho de Isaías, diria alguém, parece muito com o Evangelho, né? O mais evangelístico de todos os profetas, capítulo 58, versículos de 6 a 14. Isaías 58, de 6 a 14. Lemos estas palavras. Por acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as cordas da maldade, que desfaças as ataduras da opressão, ponhas em liberdade os oprimidos e despedaces todo jugo? Não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Não é que vistas o nu e o cubras e não deixes de socorrer o próximo? Então, a tua luz romperá como a alva, e a tua cura logo chegará. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele te dirá: aqui estou. Se tirares o jugo, o dedo acusador e o falar com falsidade do meio de ti, e se abrires a alma ao faminto e fartares o aflito, a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltarão. E os que procederem de ti edificarão as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos antigos e serás chamado reparador da brecha e restaurador de ruas para habitação. Se evitares que o teu pé profane o sábado e deixares de cuidar dos teus negócios no meu santo dia, se chamares agradável o sábado e digno de honra o santo dia do Senhor, se o honrares não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando dos teus negócios, nem falando palavras vãs, então te alegrarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. Foi a boca do Senhor que o disse. Nesta manhã nós pensaremos no tema o jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus. Mais uma vez, Senhor amado, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão pela Tua palavra em nossas mãos. Muito obrigado porque nós podemos lê-la. Obrigado porque nós podemos ouvi-la. Obrigado porque nós podemos apreciá-la. E nesta hora pedimos que Tu a
coloques no âmago de nossas almas, que ela nos alimente o coração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. De vez em quando aparece alguém na internet, e eu recebo muitas dessas mensagens, você certamente também, mensagens de pessoas convocando a igreja brasileira para um jejum nacional. Presta atenção nisso. Convocam a igreja brasileira para um jejum nacional. Eu leio e classifico comigo esta convocação como imprópria. Imprópria. E a impropriedade dessa convocação, queridos irmãos, se explica em dois níveis: o nível bíblico e o nível contextual. No nível bíblico, é suficiente lembrar que no Novo Testamento nós não temos nenhuma menção sequer, muito menos ordem, muito menos imperativo, no sentido de que a nação toda jejue. Nós não temos isso no Novo Testamento. Ali, no Novo Testamento, o jejum é individual, é pessoal, é uma coisa, é uma decisão do crente em si, e não do governo federal, e não do governo estadual, não do Supremo Sacerdote brasileiro, ou do Papa de Roma. Não tem isso. No Novo Testamento, as injunções, os imperativos, as ordens são dadas no sentido de que cada um de per si, cada pessoa individualmente, trabalhe, zele e cuide da sua vida espiritual. Então, esse é no plano bíblico. Mas no plano contextual, também é preciso destacar a impropriedade desta convocação. Porque no plano contextual, veja só, a convocação é para que a igreja brasileira realize um jejum nacional. No nível contextual, é preciso dizer que não existe isso de igreja brasileira. Isso é uma entidade inexistente. E eu sei que essa expressão entrou no jargão evangélico da década de 1980 para cá. Ficou chique, de repente, dizer a igreja brasileira daqui, a igreja brasileira dali, e chega um momento em que eu não aguento mais ouvir falar em igreja brasileira, porque não existe isso de igreja brasileira. O que nós temos são denominações compostas de igrejas e igrejas locais compostas de indivíduos, de pessoas. Então, não existe isso de igreja brasileira. O que existe é a Igreja Batista no Brasil. Existe uma outra Igreja Batista chamada da Convenção Nacional. Existe Igreja Batista Independente, basicamente em São Paulo. Existe Igreja Presbiteriana do Brasil, Presbiteriana Independente. São igrejas localizadas. Mas falar de igreja brasileira é uma impropriedade tremenda. É tão impróprio como falar de igreja primitiva no Novo Testamento. No Novo Testamento nós não temos uma, aspas, igreja primitiva. Nós temos sim igrejas primitivas, como em Jerusalém havia uma, em Corinto havia outra, em Antioquia havia outra, em Filipos havia outra, em Colossos. As 7 igrejas do Apocalipse estão ali relacionadas no Novo Testamento. Então, nós temos igrejas pontuadas, diversas e várias, mas não uma igreja primitiva, como não temos hoje também uma igreja brasileira. Isso posto, voltemos então ao jejum, que é o assunto que vai nos ocupar neste instante. E nós precisamos ver o que a palavra de Deus nos ensina, o que ela preceitua acerca do jejum. Em primeiro lugar, cabe perguntar: qual o propósito do jejum? Jejuar para quê?
Qual é o propósito? Entre os judeus, o jejum, que é até hoje muito praticado, tinha, resumindo, 3 propósitos. O primeiro propósito era o de chamar a atenção de Deus para o seu povo. Então, entre os judeus, um dos 3 propósitos do jejum era chamar a atenção de Deus para o seu povo. Vamos admitir que esse propósito não é muito nobre. Precisar chamar a atenção de Deus, nada que a gente faça chama a atenção de Deus. O que Deus quer de nós é isso que Ele falou aqui: que soltes as cordas da maldade, que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos, despedaces o jugo, que cuides do pobre, que aqui no final ele fala em preservar, guardar o dia do sábado, né? O judeu até hoje guarda o sábado, como o muçulmano guarda a sexta-feira, e os cristãos, porque Jesus ressuscitou no domingo, guardam o domingo. Então ele está dizendo aqui que você não guarda aquele dia, você não pensa em Deus, você continua cuidando dos seus negócios, ou seja, você continua vivendo uma vida como se Deus não existisse. Esse é que é o problema. É o problema dessas pessoas jejuando aqui em Isaías 58. E eles querem chamar a atenção de Deus para o seu povo. Então, não é muito nobre, eu disse, é até uma motivação primitiva, porque ela copia, na verdade, ela copia a relação que há entre o vendedor e o comprador. É uma relação comercial, e um traz o valor, o outro traz o objeto, e eles trocam e os dois se beneficiam. Então eu jejuo, Deus me abençoa e nós dois ganhamos com ele. Não é por aí. É um motivo, digamos assim, repito, pouco nobre e até primitivo, mas praticado. No Velho Testamento, por exemplo, você tem Davi orando pelos seus ex-amigos que o abandonaram, dizendo o seguinte: quando esses amigos estavam enfermos, eu me vestia de panos de saco, humilhava-me com jejum e orava reclinando a cabeça sobre o peito. Ou seja, traduz o jejum no Antigo Testamento humilhação da parte do crente, da parte do fiel, para ser atendido pelo Senhor. Então, essa é um primeiro propósito do jejum entre os judeus. Um segundo propósito é tentar mostrar, ou tentar provar a sinceridade no arrependimento. Mostrar a sinceridade no arrependimento. Não sei se você está lembrando, deve saber, mas não está lembrando, que no Antigo Testamento, os israelitas do Antigo Testamento, bem como os israelenses dos dias modernos, os dois grupos, o antigo e o moderno, eles tinham um dia, eles têm um dia do arrependimento, chamado dia do perdão, que em hebraico é Yom Kippur, dia do perdão. E é um dia que acontece no 10º dia do mês de Tishrei, que é o primeiro mês, é o janeiro deles lá, mas só que é equivalente ao nosso setembro ou outubro. Então, daqui a pouquinho vamos falar do Yom Kippur entre os judeus hoje. E era um dia de humilhação pessoal, um dia de arrependimento, e os judeus então fazem muitas orações até hoje. Mas há um item na comemoração, na observância deste dia, que às vezes a gente esquece. É que o dia do Yom Kippur é marcado por um jejum. E não é um jejumzinho, não. É um jejumzão de 25 horas. 25 horas sem comida e sem bebida. Então, para mostrar, para indicar para Deus, para comunicar ao Senhor a sinceridade do seu arrependimento. Então, esse é um segundo propósito, mostrar a sinceridade
provar a sinceridade do seu arrependimento. Mas há um terceiro propósito, que é interceder pela nação. Interceder pela nação. Sempre que havia uma ameaça interna ou externa, o povo de Israel corria para jejuar. No livro de Esther, nós temos o registro de um momento assim. Em Esther 4, lembra quando o povo judeu estava condenado ao desaparecimento no Império Persa? Aí Mardoqueu, que era o primo tio de Esther, e Esther era uma das esposas do rei, e Mardoqueu então ficou sabendo desse plano para destruir os judeus, e ele falou para ela fazer alguma coisa. Ela precisava fazer alguma coisa. E ela disse, então tá, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou falar com o rei, mesmo correndo o risco de morrer, porque não estou na agenda dele. Não estou na agenda dele para ser recebida por ele. Olha que formalidade, né? Mas era assim mesmo. E aí ela despede o tio, dizendo o seguinte, vai. Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu, vai e reúne todos os judeus que estão em Suzã, a capital do império, onde eles moravam, e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas criadas também jejuaremos como vós. Depois irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei. Se for preciso morrer, fazer o quê, né? Morrerei, diz ela. Então, ela despede o tio, dizendo, vá para casa, meu tio, e jejuem todos os judeus por mim e por vocês também. Então, essa é uma situação. Só que muita gente esquece algumas coisas que daqui a pouco eu vou voltar aqui, eu não quero adiantar, porque depois eu vou voltar a Esther capítulo 4, que é muito interessante observar o que acontece ali. Mas então, em primeiro lugar, qual é o propósito do jejum? Por que você jejua? Por que a nação tem que jejuar? Por que eu tenho que jejuar? Eu tenho que jejuar se eu entendo que eu preciso fazer isso diante de Deus. Eu quero combinar uma coisa com Deus, eu quero fazer um pacto com Deus. Aí você jejua. Mas dizer, vindo uma ordem de Brasília, foi expedida uma ordem do Papa, ou uma ordem do guru, pastor fulano de tal, para que todo o Brasil jejue. Irmãos, foi-me revelado outro dia que toda a nação, esse vírus não vai acabar enquanto os brasileiros não jejuarem. Aí eu tenho dificuldade com isso. Então, primeiro, qual é o propósito do jejum? Segundo lugar, qual o jejum que Deus escolheu? Qual o jejum que Deus escolheu? Então, aqui no versículo 6, Isaías, intérprete de Deus, diz, por acaso não é este o jejum que escolhi? Então, há um tipo de jejum que Deus escolhe, que Deus valoriza, que Deus abençoa. E há um outro tipo de jejum que Deus não está nem aí. Ouviu isso? Há um tipo de jejum que Deus escolheu. Ele diz aqui, por acaso não é este o jejum que eu escolhi? E há um outro jejum que é, digamos assim, marqueteiro. É um jejum marqueteiro. Irmãos, todos nós vamos jejuar 24 horas. Toda a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, ninguém pode comer nada até quarta-feira. Vai morrer um monte de gente, mas tudo bem. Tudo bem não. Para que isso? Porque a igreja tem que determinar. Isso é anti-neotestamentário. Mas qual o jejum que Deus escolheu? É interessante que as pessoas, olha só, elas trazem essas convocações do bojo do Antigo Testamento. Trazem para cá. Só que, como eu disse há pouco, elas esquecem de que se vai trazer alguma coisa do Velho Testamento, tem que trazer tudo. Por exemplo, quando Mardoqueu, o tio da Esther, ficou sabendo que havia uma trama contra a vida dos judeus, para tirar-lhes a vida,
todos eles. Então, Ester 4:1 diz assim: então Mardoqueu soube de tudo o que tinha se passado. Aí o que ele fez? Rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando com alto e amargo clamor. Não me consta hoje que os convocadores de jejum tenham rasgado as suas roupas, tenham colocado cinza na cabeça. Se aparecer alguém, eu não sei ainda, nesse tempo tão maluco, não sei como é que não apareceu ainda crente carregando um bolo de cinza na cabeça. Só falta isso. Porque, irmãos, se vai copiar uma coisa, tem que copiar certinho. Copiar e colar, tem que copiar e colar tudo certinho. Andar com cinza na cabeça, rasgar as roupas, cobrir-se de cinza, sair pela cidade chorando. Irmãos, vamos todos chorar agora. Irmãos, Deus só vai abençoar este povo quando todo mundo aqui chorar. Aí eu vou criar a bênção do choro coletivo. Não tem a gargalhada coletiva? A bênção do choro coletivo, todo mundo chorando. Irmãos, não me consta que quando eu estou enfrentando um grande problema, eu posso até chorar, mas eu não vou chorar porque alguém mandou eu chorar. Eu vou chorar porque o vale sombrio que eu esteja atravessando, que é o vale da aflição daqueles dias, o próprio vale já me oferece a oportunidade de chorar, me faz chorar. Há situações que fazem você chorar, não tem como evitar isso. Então, a gente jejua quando é preciso, quando a alma quer, quando o Espírito pede, quando Deus manda, mas não quando um guru especial está mandando a gente fazer. Então, se não há arrependimento, diz o verso 6, não há jejum. Por acaso não é este o jejum que escolhi? E aí ele explica qual é o tipo de jejum que Deus escolheu. Que faça isso, que faça aquilo, que faça aquilo. Todas essas cláusulas são condições, não, elas são a declaração, uma descrição, a palavra que eu quero é essa, são uma descrição da vida de um convertido. Um convertido faz isso, olha, ele solta as cordas da maldade, não quer fazer mais o mal a ninguém, desfaz as ataduras da opressão, qualquer tipo de opressão ele está fora, ele põe em liberdade os oprimidos e despedaça todo o jugo, reparte o pão com o faminto, versículo 7, recolhe em casa os pobres desamparados, ele providencia roupa para aquele que está sem roupa, vistas o nu e o cubras, não deixe de socorrer o próximo. Olha quanta coisa elencada, alistada, relacionada, e tudo isso faz parte de um pacote, o pacote do convertido. O grande escritor russo Leon Tolstói, ele dizia que converter-se é, abre aspas, andar numa só direção. Converter-se é andar numa só direção. Eu acho que o povo de Judá, no tempo de Isaías, não estava andando numa só direção. Ou seja, ainda não eram convertidos, porque entre eles a gente percebe que há um esvaziamento de um ritual. O ritual do jejum perdeu o sentido para eles. Que coisa triste. Coisa triste quando o ritual assume o lugar da coisa comunicada. Aconteceu com o jejum, aconteceu com a circuncisão, que também é um símbolo de um pacto entre Deus e o seu povo, mas que depois o próprio povo pega isso como motivo de orgulho e para desprezar aqueles que são incircuncisos. Aconteceu no Novo Testamento com o batismo, acontece com a ceia. O batismo então fica mais importante. Irmãos, vamos batizar 1000 pessoas. Aí pronto, faz aquela fila, faz um ritual. O batismo vira a festa em si, vira o alvo em vez de ser um símbolo de uma experiência, esta sim que deveria ser magnificada, a experiência que aconteceu no coração. Terceiro e último lugar, e essa eu gosto. Que bênçãos
o Senhor reserva para os que obedecem a Ele. Que bênção há neste mundo que o Senhor reserva para aqueles que praticam o jejum que o Senhor escolheu, o jejum que agrada a Deus. Ele tem várias bênçãos especificadas neste capítulo, e estão aqui algumas bem claras, outras precisamos mais desvelar, tirar o véu para descobrir o significado. Se a desobediência ao Senhor traz consequências, e consequências ruins, a gente sabe disso, a desobediência traz. A obediência também traz boas consequências. E uma primeira boa consequência é a bênção da reconciliação. A bênção da reconciliação. Aqui no versículo 8, no final do versículo 8, diz assim: e a glória do Senhor será a tua retaguarda. A glória do Senhor será a tua retaguarda. A glória do Senhor virá atrás de você, te protegendo. Eu apreciei ainda mais essa frase quando eu me lembrei de Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz que todos pecaram e destituídos e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram. E em consequência do pecado de todos, todos se separaram da glória de Deus. A glória de Deus está lá e nós estamos cá embaixo. A glória de Deus brilhando lá em cima e nós aqui embaixo perdidos na escuridão. Há um fosso entre a glória de Deus e a nossa vergonha. Mas em Jesus esse fosso é superado e eliminado. E o que acontece? É que agora nós podemos viver abraçados com a glória de Deus. Por isso Isaías diz: a glória do Senhor, convertido, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então é a bênção da reconciliação, a bênção da eliminação do fosso que separava você de Deus. Há uma segunda bênção aqui. No versículo 9, nós temos a bênção da audição. Não de você ouvir bastante, ouvir bem, não. O versículo 9 diz: então clamarás e o Senhor te responderá. Você vai clamar e o Senhor vai responder a sua oração. Meus irmãos, eu não vejo bênção mais maravilhosa hoje. Eu sei que depois que nós partirmos, estaremos para sempre com o Senhor, e isso será bênção completa e eterna, sem fim, plena, absolutamente plena. Mas enquanto não chegamos ao céu, o céu está aqui entre nós. E a grande bênção que eu entendo aqui é que nós temos esse canal aberto. Você vê, a Miriam orou, eu orei, você orou em casa, e quando a gente ora, a gente não está falando ao vento. Quando eu me converti, eu era menino, e eu achava engraçado a oração, né? Porque a pessoa fechava o olho e pensava: Senhor Deus. Aí eu olhava: não tem Senhor Deus aqui? Mas como é que está sendo? É porque é a promessa de Deus: clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás, quer dizer, clamar mais alto ainda, se for o caso, e Ele te dirá: estou aqui. A minha tradução diz: aqui estou, eis-me aqui, o Senhor dirá. Que coisa maravilhosa você poder clamar e o Senhor dizer: estou aqui. Como é infeliz o povo que clama a um Deus que não responde. Gastaram muito dinheiro no início do século XX para construir lá em cima do Morro do Corcovado uma estátua do Cristo Redentor. O argumento na época é que ele vai proteger essa cidade. Na época os batistas publicaram vários artigos nos jornais dizendo que não se deve fazer isso, é gastar dinheiro à toa. Não adiantou nada, claro, nunca adianta. Os apelos contra a idolatria parece que caem em ouvidos moucos, ninguém ouve. Olhe para aquele Cristo, o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, que aliás tem cópias pelo Brasil afora, você sabe disso, né? Você vai para o interior aí, você vê um Cristo gordo, um Cristo baixo, um Cristo atarracado, todos eles, acho que são mais de 270 cópias, eu li outro dia, do Cristo replicados no Brasil.
todos eles têm um fator em comum: são cegos e surdos. Você pode clamar, ó Cristo Redentor da pedra do Corcovado, e ele não está nem aí. Mas o Deus de Isaías diz: aqui estou. Olha que diferença, aqui estou. Irmão, você está doente, você clama e Deus diz: aqui estou. Irmão, você está em dificuldade financeira, você clama e Deus diz: aqui estou. Irmão, você está com dificuldade no seu casamento, Deus diz: aqui estou. Você está em dificuldade com um filho que foi para a droga, Deus diz: aqui estou. Aqui está o Senhor. E essa é uma bênção. Eu vou insistir nisso, correndo o risco de me tornar repetitivo. Não há bênção maior do que esta, de saber que eu estou sofrendo sim, eu estou confinado sim, eu estou recluso sim, mas o Senhor diz para mim: estou aqui, estou do seu lado. Terceira bênção, a bênção da orientação, versículos 10 e versículo 11. E se abrires a alma ao faminto e fartares o aflito, a tua luz nascerá nas trevas. A tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. A tua escuridão vai acabar, vai ser como o meio-dia. Meio-dia o sol está no máximo do seu esplendor, não é isso? E a sua escuridão, querido irmão, vai desaparecer, e no lugar dela vai ser um sol de meio-dia brilhando como nunca você viu. Eu acho que uma das piores tragédias que pode acontecer a uma pessoa, fisicamente inclusive, é ela ficar desorientada. Você sai, vai a algum lugar, isso antes e depois da pandemia, agora não, agora fica em casa. Mas enquanto a vida é normal, quando a vida é normal, então você sai, e aí a pessoa, você encontra, geralmente ancião, né? Mas pode acontecer com jovem também. E ele está, aí o guarda chega: o senhor está esperando alguém? Eu estou notando que o senhor está aqui há 1 hora, com esse olhar perdido. Eu não sei onde é que é a minha casa. Não é triste? Eu acho triste isso. A pessoa saiu de casa e olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás e diz: onde que eu moro? Se isso é ruim fisicamente, imagina isso espiritualmente. Aí que não tem comparação, é a pior coisa que possa acontecer à alma, é a sua desorientação espiritual. E olha, meus irmãos, por causa de desorientação espiritual, algumas pessoas saltam em precipícios e fazem as maiores loucuras. A Bíblia tem um exemplo muito claro de uma loucura que um homem fez por estar completamente desorientado. E era rei, chamava-se Saul, o primeiro rei de Israel. E por causa da sua vida errada, ele acabou indo parar, sabe onde? Num terreiro de macumba, procurando orientação, procurando o que fazer, como posso me sair bem, como posso resolver esse problema, que era o ataque dos filisteus, vizinhos mais poderosos do que ele, mais numerosos. E ele disse: o que eu faço da minha vida? E ele orava e Deus não respondia mais, ele nem por sonhos, nem por urim, nem por tumim, nem por nada. E aí então, no desespero, olha o perigo dessa experiência. No desespero, ele vai parar num terreiro de macumba na cidade de Endor, cidadezinha que existe até hoje na Palestina, com outro nome. Ele procura a feiticeira, uma necromante, e diz para ela: eu queria conversar com alguém que já morreu, a senhora traz essa pessoa para mim? Aí a necromante, ganhando um trocado, diz: claro, quem que você quer que traga? Aí ele falou: o profeta Samuel, porque Samuel já havia morrido, e antes de morrer Samuel era a grande referência da vida de Saul. Samuel falava para Saul o que fazer, o que não fazer, quando ele estava certo, quando ele estava errado. Samuel era um mentor incalculavelmente importante na vida do rei Saul. Eu acho que todo rei, todo governante, todo líder precisa de alguém como Samuel que possa dizer isso ou aquilo na sua vida. E Saul foi parar nesse terreiro de macumba. A mulher falou: tá bom, vamos trazer o Samuel aqui. E começou lá o seu ritual, e de repente
do chão da terra, diz a Bíblia, brota uma figura e a mulher entra em pânico. O que eu acho interessante é que ela fica apavorada, ela própria apavorada. A ideia é que ela nunca tinha visto nada antes, mas agora mexeu com quem está quieto, mexeu com coisa braba, e o Senhor permitiu aquela experiência, e o Saul entendeu que aquele era o Samuel. A Bíblia não diz que era, Saul entendeu que era, e esse Samuel, filme de terror, né? É um filme de terror isso aqui. E Samuel conversa. Por quê? Por que você me perturbou, me fazendo vir de onde eu estava? O Saul apavoradíssimo. Mas o que Saul diz para Samuel, é isso que eu quero destacar. É isso que eu quero destacar. O que Saul diz para aquele filme de terror é que é triste. 1 Samuel 28, 15. Saul respondeu a Samuel, a figura do Samuel: estou muito angustiado, pois os filisteus lutam contra mim, e Deus se afastou de mim. Deus se afastou de mim e não me responde mais. É como se de repente, Samuel, os céus se trancassem e nenhuma resposta vem de lá. Eu faço uma ligação, faço outra, mando um telegrama, mando um e-mail e nenhuma resposta vem do céu. O que é que eu faço da minha vida? Estou muito angustiado, pois os filisteus lutam contra mim, e Deus se afastou de mim, não me responde mais, nem por meio dos profetas, nem por sonhos, porque Deus falava pelos profetas, pelos sonhos. Por isso eu te chamei para que me digas o que eu devo fazer. Diga para mim, Samuel, o que eu faço? Irmãos, essa desorientação, repito, é a pior experiência da alma. Alguém chamou isso na história da literatura devocional, é a noite escura da alma. É quando não há objetos visíveis, não há porta de saída, indicando aqui a saída, não há janelas abertas, é tudo fechado. Pois é, se você estivesse ao lado do Senhor, Saul, você não teria passado por isso, porque uma das bênçãos que o Senhor traz para o seu povo é a bênção da orientação. Meu irmão, meu amigo, você está sem rumo na vida? Está perdido, olhando para cá, olhando para lá, olhando para frente, olhando para trás, querendo saber para onde que eu vou, o que eu faço da minha vida? Eu tenho a saída, eu posso indicar a saída para você. A saída é Jesus. Olhe para Ele, fixe os olhos na cruz, e você vai ter a solução para aquilo que esteja incomodando você. Busque a Deus. Há uma quarta e última bênção aqui relacionada, em Isaías 58. No versículo 14, nós encontramos logo no início do versículo, é a bênção da alegria. Então te alegrarás no Senhor. Então te alegrarás no Senhor. Percebeu isso? O Senhor vai ser a sua alegria. O Senhor vai dar motivos à sua alma para se alegrar. Você viverá na plenitude da bênção. Eu reconheço que essa é uma bênção, às vezes desvalorizada. As pessoas não valorizam muito a alegria, mas lembra, é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, primeiramente. Segundo lugar, alegria. Revista e Corrigida traduz por gozo, mesma coisa. É alegria espiritual. E justamente por falta dessa alegria e correndo atrás dessa alegria é que as pessoas se desesperam e se lançam às alegriazinhas falsas que o mundo oferece a você. Se você está triste, se você precisa de alegria, eu tenho também a saída para você. Alegre-se no Senhor. Procure fazer do Senhor a sua vida, e Ele vai mudar completamente a sua vida, e você vai ser tão feliz que nem o jejum vai ser triste, nem o jejum. E aí eu quero
entrar pelo Novo Testamento, já caminhando para o fim, no Novo Testamento Jesus disciplina a matéria jejum. Em Mateus 6, 16 a 19, ele diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto. E o comentário que eu li essa semana diz até que eles passam uma certa pasta, tipo um pó de arroz, só que é tudo branco, para parecer assim que está desfigurado, está morrendo. Mas o que está acontecendo com você, rapaz? Não sabe não? Sei não. Estou jejuando. Coitado. Para com isso, irmão. Para com isso. Jejuando, morrendo desse jeito. Não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto. Mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, versículo 17, põe óleo na cabeça, né? Ou seja, passa um laquê, uma brilhantina glostora, que não existe mais em camelô nenhum, passa uma coisa bonita no cabelo, faz um penteado legal. Isso é Jesus falando, não é? Que coisa. Põe óleo na cabeça, lava o rosto, para não mostrar aos homens que estais jejuando. Olha aqui, está vendo? Olha o jejum que Deus quer aqui, ó. É um jejum que não é ostentação. Irmãos, orem por mim, porque eu estou jejuando. Desde segunda-feira, irmãos, que eu não como nada. O que houve, irmão? Tá, contenção de despesa? Não. É que eu estou querendo uma bênção. Irmão, você pode orar e querer uma bênção e jejuar, tudo bem. Mas Jesus disse que o seu rosto tem que ficar alegre. Você não pode aparecer com essa cara de defunto, dizendo que está jejuando, de jeito nenhum. Jesus fala mais. Mateus 9, 14 e 15, algumas páginas à frente, Mateus 9, 14 e 15, olha só como é que a alegria vai reaparecer aqui. 9, 14, os discípulos de Jesus chegaram a ele, os discípulos de João chegaram a ele, a Jesus, perguntando, caneta na mão, lápis, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Uma perguntinha assim que mal pergunte. Por que os fariseus jejuam, nós, discípulos de João, jejuamos, e os teus discípulos ficam no bem bom, comendo dia e noite sem parar? Jesus respondeu, por acaso os convidados para o casamento podem ficar tristes? A tristeza. Olha a alegria aqui, relacionada ao contrário, né? Por acaso os convidados para o casamento podem ficar tristes? Você já viu uma noiva com a cara de defunta? Já viu um noivo infeliz assim, querendo morrer no dia do seu casamento? Já viu uma recepção em que em vez de música alegre se toque a marcha fúnebre? É o casamento da Maria. É o casamento da Miriam. Já pensou? Coitada com essa música. Jesus fala, claro que não existe isso. Por acaso os convidados para o casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Notou? O noivo está conosco. E quando o noivo está conosco, e enquanto o noivo estiver conosco, ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós nem precisamos nos preocupar, é alegria. Vida cristã é vida de alegria, é vida feliz, é vida alegre. O que matava não mata mais, o que adulterava não adultera mais, o que mentia não mente mais, o que invejava não inveja mais, porque agora a alegria de Deus tomou conta do seu coração. Para terminar então, jejum pessoal e não coletivo, jejum individual e não nacional. É inútil jejuar se o jejum for apenas um ato físico. O jejum que agrada a Deus é aquele que faz a alma se dobrar, diante do Deus eterno. Ela se prostra humilhada,
mas não fica lá prostrada e humilhada até o fim do mundo, não. Ela se levanta depois para servir a Deus e para colocar em prática a agenda do reino de Deus aqui na terra. Que tal você fazer isso? Que tal você cumprir o jejum que agrada a Deus? Entregue seu coração a Cristo, entregue sua vida ao Senhor e deixe que Ele dirija os seus passos. E Ele fará isso, e você será a pessoa mais feliz deste mundo. Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos de coração a bênção de podermos te servir. Como é bom ter a tua orientação para o nosso cotidiano. Tu descortinas horizontes diante de nós. Tu nos ouves as orações e nos respondes segundo a tua vontade santa e soberana. Ó Deus, muito obrigado por tanta bênção. E obrigado pela bênção da alegria que contagia o nosso coração e o coração daqueles que estão ao nosso lado. Ajuda-nos, pois, a viver nessa dimensão, na dimensão de um jejum que agrade ao teu coração. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero buscar e pedir ao Senhor do seu Espírito e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir. Vamos cantar junto com os irmãos da música de hoje, o hino 212 do Inário para o Culto Cristão. Ó Senhor, é uma oração, ó Senhor, vem me dirigir. Buscar e pedir ao Senhor do teu Espírito e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te amar e teu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e ouvir o Senhor, o seu Espírito libertador, todo pecado já confessar, tudo lhe tenho me dedicar. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero falar e seguir o Senhor, ao seu Espírito Consolador, no seu trabalho vou investir e só a Ele amar e servir. Ó Senhor,
te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Nessa semana que se passou, na sexta-feira, tivemos uma data especial. Nós não esquecemos, pastor. E eu gostaria de ler uma mensagem enviada em nome da diretoria da nossa igreja, do irmão diácono Marcelo Cordeiro, que é o segundo vice-presidente da nossa igreja. A PIB-RJ, representada por sua diretoria, deixa eu me posicionar melhor. A PIB-RJ, representada por sua diretoria, agradece a Deus por mais um ano de vida, completado no dia 15 de maio, concedido ao nosso pastor, nosso amado pastor, João Soares da Fonseca. Rogamos ao Senhor que continue a dirigir a sua vida, abençoando-a rica e poderosamente. Para a meditação, nós dedicamos o Salmo 139, do versículo 13 ao 16. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. Eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Receba então o caloroso abraço, à distância, virtual, né? Não pode abraçar agora, da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Fraternalmente, o diácono Marcelo Cordeiro, segundo vice-presidente. Nós agradecemos ao Senhor por sua vida, pastor, e eu gostaria de orar pelo Senhor nesse momento. Deus, muito obrigada pela vida do nosso pastor. O homem que o Senhor escolheu para estar à frente desta igreja, conduzindo esta parcela do teu povo que aqui se reúne regularmente. Obrigada, Deus, pela vida da nossa diretoria, pelo irmão Marcelo Cordeiro, pelo cuidado e carinho com o nosso pastor. Obrigada pela PEG também, Deus, toda a família do pastor João, que cede ele para nós, Deus, para que possa ser usado pelo Senhor nas nossas vidas também, como tem sido durante todos esses anos. Abençoe a sua vida, que o Senhor fortaleça o teu servo a cada dia, Pai, que ele possa sentir-se realizado no seu trabalho e que ele possa continuar sendo essa pessoa maravilhosa, ungida do Senhor, e que nós possamos tê-lo conosco durante muitos anos, Deus. Abençoe a sua vida, rica e poderosamente. Em nome de Jesus, amém. Desde que nós começamos a viver em isolamento, a juventude da nossa igreja tem realizado algumas ações em favor daqueles que estão em situação de vulnerabilidade, em especial os idosos. Ações como compra de alimento, remédio e acolhimento, que tem sido feito através de telefonemas, com orações, bate-papos. A ideia de vídeos como esse, que você vai poder ter acesso nas nossas redes sociais, contendo depoimentos de membros da nossa igreja que estão com Covid-19 ou que já passaram por essa situação, uma experiência dolorosa, surgiu depois que alguns jovens perceberam que muitos idosos ainda não se deram conta da gravidade do fato que enfrentamos. Durante a semana, nós vamos disponibilizar esses vídeos no Facebook, por WhatsApp também e no Instagram também. Nós estamos fazendo esses vídeos para que você possa acompanhar de perto e ter uma noção do que está acontecendo, da situação que tem acometido o nosso país e todo o planeta, através de depoimentos de pessoas que você conhece, pessoas da nossa igreja que passaram, profissionais de saúde e outros membros da nossa igreja.
Irmãos, bom dia. Eu gostaria de dar uma palavrinha. Eu tenho duas boas notícias, uma má notícia e uma recomendação que eu gostaria de fazer para os irmãos. Uma boa notícia é que o Estado do Rio está conseguindo manter uma relação de novos casos menor do que São Paulo. Isso significa que o nosso isolamento social está funcionando. Isso a gente pode ver numa curva ou em números. E dá para ver claramente isso. Isso é bom, isso é uma boa notícia. Estamos conseguindo. A má notícia que eu tenho do Estado do Rio é que aqui é o pior lugar para a gente tratar Covid que a gente tem no Brasil. Aqui tem uma mortalidade muito grande. Nós sabemos que o nosso sistema de saúde nunca foi bom, nunca foi elogiável. Era motivo de notícias de rádio, televisão o tempo todo. Então não é agora que ele ia melhorar, né? E aqui não é um bom lugar para ficar doente de Covid. Eu vou chegar mais na frente com uma recomendação para os irmãos. Qual uma outra boa notícia, então, que eu tenho? Lá no Piauí, que não tem recursos, eles têm um índice de mortalidade 57 vezes menor do que o nosso, atualmente. 57 vezes, irmãos. E nem as UTIs deles estão cheias, parece que tem 4 doentes. Então, o que eu queria falar para os irmãos é o seguinte: qual é o segredo da história? É procurar um médico rápido, não ficar doente em casa. Aquela recomendação da gente ficar doente, só ir para o hospital quando estiver passando muito mal, ela é fatal, ela não serve, ela foi errada. Foi dado pelo governo, divulgado pela imprensa, mas está errado isso aí, isso está errado. Os lugares do Brasil que estão tendo sucesso, eles estão tratando os doentes no início. Se nós tivermos um sintoma, vamos ligar para o nosso médico particular, para o plano de saúde, eles têm atendimento por telefone, pela internet, ou até tem médicos de graça fazendo isso. Não fiquemos em casa sem medicação, ou então vamos ir para um hospital com orientação médica. Não podemos ficar esperando melhorar sozinho. Isso é fatal, isso é a diferença. Então nós não precisamos de dinheiro. O Piauí não tem mais recurso que o Estado do Rio, não tem petróleo, não tem nada. Como que eles estão tendo sucesso? Com atitude diferente. É o momento de procurar o médico. Se sentir mal, não fique em casa à toa. Por favor, procure um médico, porque essa é a vontade de Deus. Deus quer que nós procuremos um médico. Quem descobriu isso são pessoas que estão preocupadas com os outros. São médicos, inclusive brasileiros, que estão trabalhando nisso. Então, por favor, procure um médico. Não fique em casa à toa esperando melhorar sozinho. Essa doença não passa para todos sozinho, não. É muito difícil. Tá? Por favor, procure um médico. Obrigado. Antes de encerrar o culto, então, nós queremos agradecer a você que cultuou conosco nesta manhã. E eu quero convidá-lo a estar de volta às 19 horas, estaremos aqui neste mesmo canal. Quero convidá-lo também a estar conosco na quarta-feira, às 19h30. Aí, no caso, então, é transmissão ao vivo, diretamente dos estúdios modernos da Rua Desembargador Isidro. E você pode fazer o seu pedido de oração também. Quero agradecer aos irmãos que colaboraram para a realização e a transmissão deste culto. Lá na SECOM, Secretaria de Comunicação, nós temos o irmão Gandhi Jordano, que acabou de falar, nós temos o irmão Carlos Roberto, nós temos o irmão Tiago Miranda e nós temos o casal Luciana e Luiz Persiliano. Quero agradecer a esses irmãos técnicos da área técnica que permitem, que facilitam a chegada do culto até o seu computador, até a sua televisão. Quero agradecer também ao Ministério de Música, na pessoa dos irmãos Daniel Albuquerque, um violão sublime, né? Afinadíssimo, gostoso de ouvir. E também a irmã Miriam Valeriano, pela sua condução muito própria, muito adequada. Que Deus abençoe também esses irmãos. Quero agradecer também à Gerade, Gerência Administrativa, na pessoa do irmão João Marcos Sorém, que tem dado todo o apoio, todo o suporte à realização destes cultos, a gravação deles aqui no templo. Então, você quer saber a agenda da igreja? Está lá no site, www.pibrj.org.br. Você quer saber o número da conta da igreja, como fazer? Está lá também, www. Você quer ver os vídeos que a juventude está fazendo? Está tudo lá. O site da igreja é o seu ponto de encontro para extrair as informações de que você precisa para servir ao Senhor no seu cotidiano. Bênção apostólica extraída das últimas
palavras da Bíblia. O último versículo da Bíblia diz assim: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Amém. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu